A porta da sala de reuniões se abre com um clique seco que corta o silêncio corporativo da quarta-feira de cinzas. Rodrigo entra arrastando os pés, ainda sentindo o ressaca do carnaval nos ossos, e congela. Diante dele, sentada na cabeceira da mesa de vidro fosco, está uma mulher de óculos de armação elegante, blazer azul marinho, impecável, postura ereta que exala a autoridade silenciosa. Ela não levanta os olhos da pasta aberta à sua frente. Apenas desliza os dedos sobre as páginas com uma calma cirúrgica que faz o ar da sala parecer mais denso. Rodrigo puxa a cadeira, o rangido das rodas amplificado pelo nervosismo crescente no peito. Reconhece vagamente aquele rosto, mas não consegue localizar onde. Talvez uma gerente de outro departamento, talvez alguém do RH. O coração acelera sem razão aparente, um alarme primitivo que o corpo dispara antes da mente compreender o perigo. Beatriz finalmente ergue o olhar. Seus olhos percorrem Rodrigo da esquerda para a direita, lentamente, como quem cataloga cada detalhe de um espécime sob microscópio. Ela inclina a cabeça levemente para o lado e um sorriso fino, quase imperceptível, toca o canto dos lábios. Não é um sorriso de cortesia, é o sorriso de alguém que sabe algo que você ainda não sabe, mas deveria. Rodrigo. Ela pronuncia o nome como quem abre um envelope lacrado. Pausa. O silêncio que se segue parece sugar o oxigênio da sala. Você não me reconheceu no carnaval, não é? O mundo de Rodrigo desacelera. Carnaval, a palavra ricocheteando no crânio como uma bala perdida. Ele vasculha a memória embriagada dos últimos 3 dias. Cerveja, música, vendedores ambulantes, aquela mulher de uniforme simples que ele... Não pode ser. Mas eu reconheci cada palavra. A voz de Beatriz desce, meio tom, ganhando textura de veludo sobre lâmina. Cada gesto, pausa calculada, cada desrespeito. O rosto de Rodrigo perde toda a cor em questão de segundos. O vermelho agressivo que sempre habita suas bochechas evapora, deixando uma palidez cadavérica que sobe do pescoço até a testa. Suas mãos, antes apoiadas com falsa confiança sobre a mesa, começam a tremer. Ele abre a boca, mas nenhum som sai. Apenas um sussurro rouco, quebrado, que mais parece um pedido de clemência do que uma tentativa de explicação. As primeiras lágrimas surgem nos cantos dos olhos. Não são lágrimas de tristeza, são lágrimas de pânico puro, de um homem que acaba de ver o chão se abrir sob seus pés e percebe que não há onde se agarrar. Seu corpo inteiro desaba sobre a cadeira, ombros curvados, cabeça baixa, como se o peso invisível da consequência finalmente tivesse materializado e esmagado sua espinha. Beatriz fecha a pasta com um estalo suave, respira fundo, e então sua voz muda, assumindo um tom de narração quase cinematográfico, como se estivesse contando uma história para alguém que não está na sala. Mas para entender como chegamos aqui, ela diz, olhando para um ponto além das paredes de vidro, preciso voltar 72 horas. Tudo começou no carnaval, quando ele não sabia quem eu realmente era. Corte abrupto. A sala corporativa desaparece. Ruas do carnaval explodem em cores. Confetes no ar como neve tropical. Música pulsando das caixas de som montadas em cada esquina. Multidão suada, corpos colados, risadas altas demais. A câmera desce lentamente, cortando através do caos, até pousar em uma figura que ninguém nota. Uniforme simples de vendedora. Cabelo preso em rabo de cavalo apertado, maquiagem mínima. Beatriz, invisível no meio da festa, segura uma caixa de isopor cheia de cervejas geladas e observa tudo com olhos que nunca piscam. Ninguém vê uma vendedora ambulante durante o carnaval.
Isso é o que Beatriz aprendeu aos 7 anos de idade, quando sua mãe a levava para as ruas no centro da cidade, carregando sacolas de água de coco em dias de sol escaldante. Ela lembra do cheiro, suor misturado com óleo de frituras dos carrinhos próximos, asfalto quente liberando vapor depois da chuva rápida da tarde. Lembra das pessoas desviando o olhar quando sua mãe oferecia as garrafinhas, como se olhar diretamente para uma vendedora pudesse contaminar algo precioso dentro delas. Crescer invisível ensina a ver tudo, porque quando ninguém te nota, você se torna testemunha silenciosa de verdades que as pessoas escondem. Beatriz observa um casal discutindo 3 metros à sua frente, a mulher empurrando o peito do homem enquanto ele ri, bêbado demais para entender que ela está furiosa de verdade. Observa um grupo de adolescentes roubando cervejas de outro vendedor enquanto ele vira de costas. Observa tudo, anota mentalmente, sempre anotando. Esse hábito começou na universidade noturna, quando ela trabalhava de dia em telemarketing e estudava administração à noite, sentada na última fileira com um caderno surrado onde registrava cada detalhe das aulas, cada frase do professor, cada insight que poderia ser útil depois. Aquele caderno virou 3, depois 10, depois gavetas inteiras de observações sobre pessoas, padrões, comportamentos, inteligência estratégica construída em cima de invisibilidade. Ela subiu devagar. Primeiro emprego formal aos 22, assistente administrativa em uma distribuidora de bebidas. 6 meses depois, supervisora de logística. 2 anos, coordenadora regional. Cada promoção baseada na mesma competência secreta. Ela via o que os outros ignoravam. Enquanto gerentes gritavam ordens em reuniões, Beatriz observava quem evitava contato visual, quem cruzava os braços, quem concordava, mas planejava sabotar. Enquanto diretores analisavam planilhas, ela conversava com os entregadores no estacionamento e descobria gargalos reais que nenhum dado mostrava. Aos 34 anos, gerente de operações. Aos 38, responsável por toda a estratégia de vendas de rua da cervejaria em 5 estados. E ainda assim, em cada reunião executiva, ela levava um caderno, sempre anotando, sempre observando. Mas algo aconteceu quando ela alcançou o topo. Algo que a incomodava nas madrugadas quando não conseguia dormir. Quanto mais longe ela ficava das ruas, mais a empresa esquecia que vendedores eram pessoas. Relatórios falavam em números, metas, eficiência. Ninguém mencionava o calor insuportável, os banheiros públicos imundos, os supervisores que tratavam vendedores como gado. Ninguém via. Então Beatriz criou o programa. Uma semana antes do Carnaval de 2024, ela estava em seu escritório no 12º andar. Janelas de vidro com vista para a cidade. Ar-condicionado mantendo a temperatura em exatos 22 graus. A gerente de recursos humanos entrou com uma pasta azul, fechou a porta com cuidado excessivo. Tudo pronto para sua avaliação incógnita anual, a mulher disse, colocando a pasta sobre a mesa de mogno. Beatriz abriu. Uniforme de vendedora, crachá falso, documentos temporários, rota designada para o carnaval. Você tem certeza disso? A gerente perguntou pela 3ª vez naquele mês. É arriscado. Se alguém descobrir, ninguém vai descobrir. Beatriz interrompeu, tocando o tecido barato do uniforme, porque ninguém olha para vendedoras de rua. Essa é exatamente a razão de eu precisar fazer isso. Ela fechou a pasta e encarou a outra mulher. Ninguém respeita o que não vê. Então, eu viro invisível para ver a verdade. O programa de avaliação incógnita era simples. Uma vez por ano, durante eventos de alta demanda, carnaval, réveillon, jogos de futebol importantes, Beatriz assumia identidade de vendedora ambulante e trabalhava nas ruas por 3 a 5 dias. Ninguém na empresa sabia, exceto 2 executivos de confiança e a gerente de RH. Objetivo oficial:
avaliar condições de trabalho, identificar problemas operacionais, garantir que a marca não normalizasse desrespeito. Objetivo real, o que Beatriz nunca disse em voz alta. Ela precisava lembrar de onde veio, precisava sentir novamente o peso da caixa de isopor nos ombros, o sol queimando a nuca, o olhar de desdém das pessoas que compravam suas bebidas sem dizer obrigado. Porque executivos que esquecem a rua tomam decisões cruéis sem perceber. Na véspera do carnaval, ela se transformou. Banheiro de seu apartamento, espelho grande iluminado por lâmpadas frias. Tirou o blazer cinza, a blusa de seda, a saia de alfaiataria. Prendeu o cabelo com elástico comum, nada de grampos elegantes. Removeu a maquiagem com lenço umedecido, observando o rosto nu que aparecia gradualmente. Olheiras que o corretivo escondia, linhas de expressão ao redor dos olhos, sinais de 38 anos de vida que o poder corporativo mascarava. Vestiu o uniforme, camiseta laranja com logo da cervejaria, calça jeans desbotada, tênis velho que ela guardava especialmente para essas ocasiões. Olhou para o espelho. A executiva havia desaparecido. No lugar, uma mulher comum, cansada, invisível. Perfeito, este carnaval vai ser diferente, ela pensou, ajustando a camiseta. Não sabia ainda o quanto. Primeiro dia nas ruas. Beatriz chegou ao ponto de encontro às 5 da manhã, quando o sol ainda era uma promessa no horizonte e a cidade cheirava a lixo acumulado e cerveja derramada da noite anterior. Outros vendedores já estavam lá, fumando cigarros, conversando baixo, preparando suas caixas. Ela se misturou naturalmente. Pegou sua caixa de isopor designada, encheu com gelo e garrafas geladas, colocou a alça no ombro. 20 quilos de peso familiar. Seus músculos lembraram o movimento mesmo depois de 1 ano. E então, ele apareceu. Rodrigo, 42 anos. Supervisor de vendas de rua, rosto avermelhado permanentemente. Parte álcool, parte raiva crônica. Ombros largos que ele usava para intimidar. Gestos bruscos quando falava. Voz alta demais para a hora da manhã. Beatriz o conhecia dos relatórios. Sabia que ele tinha 12 reclamações formais arquivadas em RH, todas ignoradas porque ele batia metas. Sabia que vendedores pediam transferência para não trabalhar sob supervisão dele. Sabia, mas nunca tinha visto pessoalmente. Agora via. Rodrigo passou por ela sem olhar, literalmente sem olhar. Seus olhos varreram os vendedores como se estivesse contando gado, checando se o número batia com a lista em sua prancheta. Parou na frente de um homem mais velho, cutucou o peito dele com o dedo. Você está devendo 300 garrafas da semana passada. Resolve isso hoje ou tá fora. O homem mais velho abaixou a cabeça, murmurou desculpas. Rodrigo já tinha virado as costas. Beatriz observou tudo. A postura, a linguagem corporal, a energia agressiva que ele irradiava como calor de asfalto. Observou como os outros vendedores evitavam contato visual com ele, como se curvavam ligeiramente quando ele passava. Medo institucionalizado. Rodrigo não era supervisor, era predador. E então, por um segundo, os olhos dele encontraram os dela. Passaram por cima. Nenhum reconhecimento, nenhum interesse. Ela era apenas mais uma. Invisível, exatamente como planejado. Mas algo no olhar dele, aquele desdém automático, aquela certeza de superioridade, acendeu algo antigo no peito de Beatriz. Algo que vinha da menina de 7 anos vendendo água de coco, da universitária trabalhando dobrado, da mulher que subiu observando em silêncio. Ela não planejava confronto. Não era o objetivo da avaliação. Mas naquele momento, observando Rodrigo virar as costas para ela, como se ela não existisse, Beatriz decidiu que este carnaval seria diferente mesmo. Ele ia aprender. Todos iam aprender. Só não sabiam ainda. O primeiro dia de carnaval começou como todos os outros. Sol escaldante às 10 da manhã, temperatura subindo rápido,
o tipo de calor que gruda a roupa na pele antes do meio-dia. Beatriz posicionou sua caixa de isopor na esquina designada, verificou o gelo, contou as cervejas. 24 unidades. Calculou mentalmente. Se vendesse todas nas primeiras 3 horas, manteria a média dos outros vendedores. Não podia se destacar. Não podia ficar para trás. Invisibilidade perfeita exigia performance mediana. A multidão começou a inchar. Blocos de carnaval passavam em ondas, música reverberando entre os prédios, criando eco que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Beatriz vendia com eficiência mecânica. Pegava a cerveja, abria, entregava, recebia o dinheiro, devolvia o troco. Sorriso educado. Obrigada. Próximo cliente. Repetir. Foi às 11h15 que Rodrigo apareceu. Ela o viu antes de ele a ver. Caminhava pelo meio da rua como quem possui o território, peito estufado, ombros largos ocupando mais espaço do que necessário. Carregava uma prancheta, símbolo patético de autoridade, e verificava cada vendedor com olhar de fiscal procurando irregularidades. Parava, apontava, falava algo que Beatriz não conseguia ouvir, mas a linguagem corporal dos vendedores dizia tudo. Cabeças baixas, ombros curvados, submissão instantânea. Quando ele chegou até ela, Beatriz manteve o rosto neutro. Continuou vendendo. Uma cerveja para um homem de camisa aberta, suor escorrendo pelo peito. R$5. Obrigada. Você. A voz de Rodrigo tinha textura áspera, como lixa molhada. Beatriz virou devagar, encontrando os olhos dele. Vermelhos nas bordas, cheiro de álcool já perceptível às 11 da manhã. Quantas você vendeu? 18, Beatriz respondeu, voz calma. 18? Rodrigo riu, mas não havia humor no som. Tem gente aqui que já vendeu 30. O que você está fazendo? Dormindo em pé? Beatriz respirou fundo. Sentiu a raiva começar a ferver no estômago, mas manteve a expressão plácida. O movimento está irregular nesta esquina. Blocos passam mais rápido. Não quero desculpas. Rodrigo deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. A prancheta balançou no ar, apontando para o rosto de Beatriz. Quero resultados. Você acha que a empresa paga você para ficar parada igual poste? A multidão ao redor continuava festejando, alheia. Beatriz percebeu outros vendedores observando de longe, rostos tensos, esperando para ver como ela reagiria. Nenhum se aproximou, nenhum interveio. Vou aumentar o ritmo, Beatriz disse, cada palavra medida. Vai mesmo? Rodrigo inclinou-se ainda mais perto. Ela podia ver as veias saltadas no pescoço dele, o suor acumulado acima do lábio superior. Porque se você não consegue fazer um trabalho simples como esse, talvez você não sirva para estar aqui. Então, ele fez algo que Beatriz não esperava. Rodrigo bateu na tampa da caixa de isopor dela. Não forte o suficiente para derrubar, mas forte o suficiente para fazer barulho, para chamar atenção, para humilhar publicamente. Acorda, princesa. Carnaval não espera ninguém. E então, deliberadamente, ele pegou a cerveja que estava na mão de Beatriz. Ela estava prestes a entregar para um cliente. E a jogou de volta na caixa. Líquido espirrou, molhando a blusa dela, gelado contra a pele quente. O cliente que esperava a cerveja ficou paralisado, sem saber se deveria falar algo. Rodrigo o ignorou completamente. Virou as costas para Beatriz e gritou alto o suficiente para que todos os vendedores próximos ouvissem. Você é tão lenta quanto invisível. E se continuar assim, vai continuar invisível para sempre. Ninguém se lembra de quem não serve para nada. Ele foi embora. A multidão engoliu sua figura robusta em segundos. Beatriz ficou parada. Líquido gelado escorrendo pela barriga, manchando a blusa. O cliente ainda esperava, constrangido. Ela pegou outra cerveja, abriu, entregou. Não cobrou. Desculpa por isso, ela disse, voz firme. O homem aceitou a cerveja,
murmurou algo sobre chefe filho da puta e desapareceu na festa. Mas Beatriz não estava pensando no cliente. Estava observando os outros vendedores. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho escapando do boné, olhava para Beatriz com expressão que misturava pena e alívio. Alívio porque dessa vez não foi com ela. Um rapaz jovem, talvez 20 e poucos anos, desviou o olhar rapidamente quando Beatriz o fitou. Vergonha, vergonha de não ter feito nada. E então ela viu. Um vendedor mais velho, talvez 60 anos, deu 3 passos na direção dela. Como se fosse dizer algo, como se fosse intervir tarde demais, mas pelo menos tentar. Rodrigo apareceu do nada, bloqueando o caminho do homem. Algum problema, seu Milton? O vendedor mais velho congelou. Beatriz viu a mandíbula dele travar, os ombros ficarem rígidos. Não, senhor, nenhum problema. Então volta para o seu lugar. Ou você quer companhia na lista de cortes da semana que vem? Milton abaixou a cabeça e voltou para sua esquina. Não olhou para Beatriz de novo. E naquele momento, observando aquilo, Beatriz entendeu algo crucial. Rodrigo não era apenas rude. Não era apenas um supervisor mal educado em dia de estresse. Ele era sistemático. Ele construía medo. Ele isolava as vítimas, cortando qualquer possibilidade de solidariedade entre os vendedores. Ameaçava quem tentava ajudar. Criava ambiente onde cada um só pensava em sobreviver individualmente. Predador. Não por instinto, mas por método. Beatriz vendeu mais 16 cervejas até o meio-dia. Manteve a média, invisível novamente. Mas dentro dela, algo havia mudado. A avaliação não era mais apenas sobre números e processos. Era pessoal agora. O segundo dia foi pior. Beatriz chegou cedo, antes do sol ficar insuportável. Posicionou-se na mesma esquina, mesma caixa de isopor, mesma roupa, lavada, mas ainda com leve mancha de cerveja que não saiu completamente. Ela não escolheu outra blusa. Queria a mancha visível, queria lembrar. Rodrigo apareceu ao meio-dia, quando o movimento estava no pico. Dessa vez, ele não veio sozinho. Trazia outro supervisor, homem mais jovem que Beatriz não reconheceu. Estavam rindo de algo, passos descompassados, claramente alcoolizados. "Olha quem está aqui", Rodrigo anunciou, voz arrastada. "Nossa estrela de vendas." O outro supervisor riu. Beatriz continuou vendendo, ignorou, mas Rodrigo não aceitou ser ignorado. Ele se posicionou na frente dela, bloqueando os clientes. "Ei, estou falando com você." Beatriz olhou para cima, manteve a voz profissional. "Preciso vender, tem cliente esperando." "Cliente pode esperar, eu não posso." Rodrigo fez sinal para o outro supervisor, como se estivesse prestes a contar uma piada. "Sabe o que eu estava pensando? Você é tão pequenininha. Será que consegue mesmo carregar essas caixas pesadas o dia todo? Talvez a gente devesse te colocar em função mais leve." A forma como ele disse leve fez o estômago de Beatriz revirar. O outro supervisor riu, desconfortável, como se soubesse que a piada tinha ultrapassado alguma linha, mas não quisesse confrontar. Ou talvez... Rodrigo continuou, dando a volta na caixa de isopor para ficar ao lado de Beatriz, invadindo completamente o espaço dela. "Você só precisa de motivação diferente. Sabe, tem vendedor aqui que vende muito bem porque sabe como interagir com os clientes. Entende o que eu quero dizer?" Beatriz entendeu perfeitamente. Sentiu a raiva subir pela garganta como bile, queimando. Suas mãos, segurando uma cerveja, tremeram levemente. Ela forçou os dedos a ficarem firmes. "Eu vendo pelo produto", Beatriz disse, cada palavra cortante como vidro. "Não por outra coisa." Rodrigo riu. "Ah, é? Que pena. Porque com esse corpo você poderia..." "Chega." A voz veio de trás dele. Beatriz olhou e viu uma vendedora, mulher de uns 35 anos, rosto marcado por sol e cansaço, parada a 3 metros de distância. Ela não se aproximou mais, mas tinha falado. Rodrigo virou devagar. "Desculpa."
Você falou algo? A vendedora hesitou. Beatriz viu o momento exato em que a coragem dela vacilou, substituída por medo. Não, desculpa. Não falei nada. Foi o que eu pensei. Rodrigo voltou a atenção para Beatriz. Onde estávamos? Ah, sim, motivação. Ele se inclinou, boca perto demais do ouvido dela, voz baixa o suficiente para que só ela ouvisse. Você nunca vai ser nada além disso. Vendedora de rua, invisível. E quanto mais você tenta ser certinha, mais patética você fica. Ele se afastou. Deu tapinha condescendente no ombro dela. Aumenta essas vendas, princesa. Ou na semana que vem você nem isso vai ser. Eles foram embora. Rodrigo e o outro supervisor rindo, cambaleando levemente, absorvidos pela festa. Beatriz ficou parada. Respiração controlada, mandíbula cerrada. As mãos não tremiam mais, estavam rígidas, dedos brancos ao redor da garrafa de cerveja que ainda segurava. Um cliente se aproximou. Moça, você está bem? Beatriz piscou. Voltou ao presente. Forçou o sorriso profissional. Sim, desculpa, cerveja. Vendeu a garrafa. E a próxima? E a próxima? Mecânica, eficiente, invisível. Mas por dentro algo estava se cristalizando. Raiva pura, destilada, transformando-se em determinação fria. Quanto tempo ela ia aguentar isso? A pergunta ecoava na mente dela, mas Beatriz já sabia a resposta. Só mais um dia. Só precisava aguentar mais um dia. Porque na quarta-feira de cinzas, tudo mudaria. O terceiro dia foi o pior de todos. Beatriz chegou exausta. 2 dias de sol, calor, humilhação pública, fingimento constante. Mas era o último dia. Amanhã, quarta de cinzas, o carnaval acabaria. E Rodrigo descobriria quem ela realmente era. Só precisava sobreviver mais algumas horas. Amanhã passou sem incidentes. Rodrigo não apareceu. Beatriz vendeu na média, manteve a invisibilidade. Ao meio-dia, quando o sol estava no ponto mais alto e a multidão mais densa, ela viu um grupo de clientes se aproximando. Turistas, pelo sotaque. Homens e mulheres rindo, pedindo cervejas, fazendo perguntas sobre os blocos. Beatriz atendia com eficiência quando Rodrigo apareceu. Ele estava visivelmente bêbado agora. Camisa aberta, peito suado, olhos vermelhos. Cambaleou até a caixa dela e parou, olhando para os turistas. Essa vendedora está te atendendo bem? Ele perguntou para um dos homens, voz alta demais. O turista, confuso, olhou para Beatriz e depois para Rodrigo. Sim, ela é ótima. Ótima? Rodrigo riu. Sério? Porque ela é a vendedora mais lenta que eu tenho. Incompetente. Eu estava pensando em mandar ela embora. O silêncio que se seguiu foi denso. Os turistas ficaram sem saber o que fazer. Beatriz sentiu o sangue subir para o rosto, calor que não tinha nada a ver com o sol. Na verdade, um dos turistas tentou. Ela foi muito... Você não trabalha aqui, Rodrigo cortou. Eu trabalho, e eu sei que ela não presta. Beatriz olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem por trás da agressividade. 42 anos. Supervisor de vendas que nunca subiu mais alto, que provavelmente nunca subiria, que descontava a própria frustração em quem não podia revidar. E naquele momento, ela quase revelou, quase disse quem era, quase terminou ali, mas não terminou, porque ela percebeu algo. Se revelasse agora, no meio do carnaval, no meio da festa, cercada de testemunhas bêbadas e turistas confusos, o impacto seria diluído. Rodrigo encontraria desculpas, culparia o álcool, diria que foi mal entendido. Não. Precisava ser na quarta de cinzas, precisava ser no escritório, frio, sóbrio, sem escapatória. Então Beatriz abaixou a cabeça. Desculpa, ela murmurou. Vou melhorar. Rodrigo sorriu. Satisfação predatória. Você vai, ou não vai estar aqui na próxima semana. Ele foi embora. Os turistas compraram as cervejas em silêncio constrangido e desapareceram na multidão.
Beatriz ficou sozinha na esquina, sol queimando a pele, barulho da festa ao redor. E pela primeira vez em 3 dias, ela deixou uma lágrima escorrer. Não de medo, de raiva. Naquela noite, sozinha no apartamento, Beatriz tirou o uniforme de vendedora e o pendurou no armário. Olhou-se no espelho. Viu os ombros tensos, a mandíbula ainda cerrada, os olhos vermelhos não de choro, mas de fúria contida. 3 dias, 3 cenas de abuso. Mas não era só com ela. Rodrigo fazia isso com todos que não podiam responder. A vendedora de 50 anos, o rapaz jovem, seu Milton, que quase interveio e foi ameaçado. A mulher que disse chega e depois recuou. Todos silenciados, todos isolados. Sistema de medo que ele mantinha com precisão cirúrgica. Beatriz respirou fundo. Amanhã era 4ª de cinzas. Amanhã tudo mudaria. A cidade amanheceu diferente na 4ª de cinzas. As ruas que 3 dias antes pulsavam com música e corpos, agora pareciam cenários abandonados de filme. Confetes pisoteados grudavam no asfalto molhado. Faixas de blocos de carnaval balançavam penduradas, cores desbotadas pela chuva da madrugada. O silêncio tinha textura, denso, quase sólido, como se a cidade inteira estivesse de ressaca. Beatriz acordou às 5h30 da manhã. Não por alarme. Seu corpo sabia. Ficou deitada por alguns minutos, olhando o teto do apartamento, ouvindo o som distante de caminhões de limpeza recolhendo os restos da festa. O carnaval era ilusão. A 4ª de cinzas era realidade. Levantou-se devagar. Foi até o armário e parou diante das roupas penduradas. De um lado, o uniforme de vendedora que usara nos últimos 3 dias. Do outro, seus blazers corporativos, camisas engomadas, calças de alfaiataria. 2 vidas. 2 versões da mesma mulher. Estendeu a mão e tocou o tecido do uniforme. Ainda sentia o calor do sol na pele, o peso da caixa térmica nos ombros, o gosto de humilhação na boca. Depois, tocou o blazer. Frio, estruturado, poder costurado em cada linha. Escolheu o conjunto cinza-chumbo, o mais sério que tinha. Vestiu-se com movimentos lentos, deliberados. Cada peça de roupa era ritual. Calça primeiro, ajustada perfeitamente na cintura. Camisa branca de botões, abotoada até o pescoço. Blazer sobre os ombros. Sentiu o peso dele como armadura. Sapatos de salto médio, som firme no chão de madeira do apartamento. Parou diante do espelho do banheiro. Prendeu o cabelo em coque baixo, impecável. Passou maquiagem discreta, o suficiente para parecer profissional, não para chamar atenção. Então pegou os óculos, armação retangular, preta, que mudava completamente seu rosto. Colocou-os devagar, ajustou na ponte do nariz. A mulher no espelho não era mais a vendedora invisível. Era Beatriz Moreira, gerente de operações, autoridade corporativa, mulher que tomava decisões que afetavam centenas de vidas. Ela sorriu. Não foi sorriso feliz, foi reconhecimento. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodrigo acordou com dor de cabeça. A garrafa de cerveja vazia ainda estava na mesa de centro da sala. Televisão ligada, volume baixo, exibindo reprises de desfiles de carnaval. Ele se levantou do sofá onde havia dormido. Nem se deu ao trabalho de ir para a cama. 3 dias de carnaval. 3 dias bebendo, gritando, exercendo poder sobre pessoas que não podiam responder. Ele se sentia bem, satisfeito. Foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou outra cerveja. 9 da manhã de 4ª de cinzas e ele já estava bebendo. Mas era feriado prolongado. A empresa só voltava no dia seguinte. Ele tinha o dia inteiro para relaxar. Sentou-se novamente no sofá, mudou de canal. Futebol, cerveja gelada na mão, apartamento silencioso, vida simples de homem que achava que havia escapado de tudo, que suas ações não tinham consequências porque nunca tiveram antes. A câmera do destino, se existisse, teria capturado aquele momento.
Rodrigo sozinho, relaxado, acreditando que era intocável. Beatriz do outro lado da cidade, vestindo poder como segunda pele, preparando-se para reescrever aquela crença. Às 7h45, o celular de Rodrigo vibrou. Mensagem de texto, número corporativo. Ele franziu a testa, pegou o aparelho. Rodrigo, comparecer à sede hoje, 9 horas. Reunião urgente com RH e gerência. Presença obrigatória. Não responda a esta mensagem. Ele leu 3 vezes. Não entendia. Reunião? Na quarta de cinzas? A empresa estava oficialmente fechada. Por que o convocariam? Seu primeiro pensamento foi que talvez fosse promoção. Reconhecimento pelo trabalho no carnaval. Afinal, as vendas tinham sido boas. Ele tinha mantido a equipe na linha. Mas algo no tom da mensagem o incomodava. Não responda a esta mensagem. Por quê? Ele tentou ligar para o supervisor dele. Caixa postal. Tentou outro colega. Nada. Olhou o relógio. 8 horas. Tinha 1 hora para chegar. Largou a cerveja, foi tomar banho. Debaixo do chuveiro, a água quente não conseguia lavar a sensação estranha no estômago. Medo? Não. Rodrigo não tinha medo. Era confusão, irritação por ter seu dia de descanso interrompido. Vestiu-se rapidamente. Calça jeans, camisa polo da empresa, tênis. Não se preocupou em fazer barba. Era quarta de cinzas. Ninguém esperava formalidade. Saiu de casa às 8h20. Trânsito leve. Cidade ainda vazia. Chegou à sede da empresa às 8h50. Estacionamento quase deserto. Apenas 5 carros. Estranho. Ele entrou pelo portão lateral, subiu até o 3º andar. Corredor silencioso. Luzes fluorescentes zumbindo. Escritórios vazios. A sala de reuniões estava no fim do corredor. Porta fechada. Ele parou diante dela, respirou fundo. Algo no ar estava errado. Ele não sabia o quê, mas sentia. Instinto de animal que percebe predador antes de vê-lo. Bateu na porta. Voz feminina de dentro. Entre. Ele abriu. A sala estava configurada formalmente. Mesa longa, cadeiras de cada lado. E na cabeceira, sentada com postura ereta, mãos cruzadas sobre a mesa, estava uma mulher que ele não reconheceu imediatamente. Ela usava óculos de armação preta, blazer cinza impecável, cabelo preso, olhos que o observavam com intensidade cirúrgica. Ao lado dela, o gerente de recursos humanos, homem de 50 anos, expressão neutra, pasta de documentos na frente dele. Rodrigo entrou confuso, olhou para a mulher. Algo nela era familiar, mas ele não conseguia localizar. Talvez alguém do escritório central, talvez auditoria. Sente-se, Rodrigo, ela disse. Voz firme, profissional. Comando, não pedido. Ele sentou-se do outro lado da mesa, olhou para ela novamente. Tentou sorrir, aquele sorriso de camaradagem masculina que sempre usava com superiores. Desculpa, eu não peguei seu nome. Você é nova aqui? Ela não respondeu imediatamente. Apenas o observou. Segundos passaram. 5, 10. O silêncio cresceu como água subindo. Rodrigo sentiu o sorriso morrer no rosto. E então ela tirou os óculos. Devagar. Colocou-os sobre a mesa. Olhou diretamente para ele. Rodrigo sentiu algo se mover no estômago. Reconhecimento. Impossível. Não podia ser. Ela inclinou a cabeça ligeiramente para o lado. Gesto pequeno. Gesto que ele tinha visto antes. 3 dias atrás. Na vendedora que ele havia humilhado na esquina da Avenida Paulista. Meu nome, ela disse, voz calma como água parada antes de tempestade. É Beatriz Moreira, gerente de operações desta empresa. E nos últimos 3 dias eu fui a vendedora ambulante que você chamou de incompetente, de burra, que você ameaçou fisicamente, que você humilhou na frente de clientes. O rosto de Rodrigo passou por transformação visível. Confusão primeiro, depois incredulidade, depois lentamente como amanhecer terrível, compreensão. Seus olhos arregalaram.
Boca abriu ligeiramente. Mãos agarraram os braços da cadeira. Não, ele sussurrou. Não, isso não. Você não pode. Posso, Beatriz respondeu, e posso provar. Ela abriu a pasta na frente dela, retirou 3 documentos, colocou-os na mesa, um por um. Fotos, capturas de tela de câmeras de segurança de estabelecimentos próximos, áudio transcrito de testemunhas. Primeiro incidente, ela começou, voz de quem lê relatório técnico, sem emoção. Sábado de carnaval, 14h30. Você me chamou de incompetente porque eu não consegui abrir uma garrafa rapidamente o suficiente. Violação da política de respeito interpessoal, item 3.2. Rodrigo não conseguia falar. Olhava para os documentos como se fossem sentença de morte. Segundo incidente, domingo 16 horas. Você me empurrou fisicamente e ameaçou me retirar do ponto de venda. Violação de política de conduta física, item 7.1. Agressão qualificada. Eu não sabia que você... Ele começou, voz quebrando. Terceiro incidente, Beatriz continuou, implacável. Segunda-feira, você humilhou outro vendedor, Sr. Milton, 62 anos. Gritou com ele. Ameaçou demissão por ele ter me defendido. Ela fechou a pasta, olhou diretamente para Rodrigo. 7 violações documentadas de política de dignidade corporativa. Testemunhas, evidências. E agora você vai entender o que significa consequência. O gerente de RH, que havia permanecido em silêncio, finalmente falou. Rodrigo, seu contrato está rescindido efetivamente a partir deste momento. Você tem 30 minutos para retirar seus pertences pessoais do escritório. Segurança o acompanhará. Rodrigo olhou de um para o outro. Beatriz. O gerente, de volta para Beatriz. E então algo quebrou dentro dele. Não foi raiva, foi colapso. Ele começou a chorar. Não choro silencioso. Soluços, mãos no rosto. Beatriz observou. Não sentiu prazer. Não sentiu vingança doce, sentiu apenas o peso de justiça sendo feita. O carnaval havia terminado. A realidade estava começando. Rodrigo cobriu o rosto com as 2 mãos. Os soluços ecoavam na sala de reuniões, quebrando o silêncio pesado que havia se instalado após o anúncio do desligamento. Beatriz permaneceu sentada, observando. Não com satisfação, não com prazer, mas com algo mais complexo. Uma mistura de compaixão fria e determinação inabalável. O gerente de RH olhou para ela, esperando permissão para continuar. Beatriz fez um gesto sutil com a cabeça. Ainda não, porque havia mais. Rodrigo finalmente baixou as mãos, rosto vermelho, olhos inchados, expressão de homem que acabara de ver o próprio reflexo pela primeira vez em anos. Ele olhou para Beatriz e sua voz saiu quebrada, desesperada. Você não entende. Eu precisava desse emprego. Eu tenho contas. Eu tenho responsabilidades. Você não pode fazer isso comigo. Beatriz respirou fundo. Deixou o silêncio se estender por 3 segundos completos. Então falou, voz firme, mas não cruel. Você está certo. Eu não posso fazer isso com você, mas você fez isso consigo mesmo. Rodrigo começou a sacudir a cabeça, negando, procurando argumentos. Foi a pressão do trabalho, foi o calor, foi o carnaval. Eu não sou assim, normalmente. Você pegou o meu pior momento. E foi aí que Beatriz abriu a segunda pasta. A revelação camada 2. Ela colocou a pasta sobre a mesa, empurrou para o centro onde Rodrigo pudesse ver. Dentro havia não apenas 3 relatórios. Havia dezenas. Fotos, transcrições de áudio. Testemunhos escritos, datas que remontavam a meses atrás. Seu pior momento, Beatriz repetiu, voz ganhando uma dureza que não estava lá antes. Vamos falar sobre isso. Ela virou a primeira página. Foto de uma vendedora, 50 e poucos anos, rosto marcado pelo sol. Data, novembro do ano anterior. Dona Luísa,
Você a chamou de incompetente na frente de clientes porque ela não bateu a meta de vendas em um dia de chuva. Ela chorou. Você riu. Rodrigo empalideceu. Beatriz virou outra página. Foto de um rapaz jovem, não mais que 22 anos. Rafael, você o ameaçou de demissão porque ele pediu para ir ao banheiro durante o turno. Disse que se ele não aguentasse 8 horas sem parar, não servia para o trabalho. Mais uma página. Homem de meia idade, barriga proeminente, sorriso cansado. Senhor Carlos, você o humilhou por estar acima do peso. Disse que ele envergonhava a marca. Disse que ninguém compraria cerveja de alguém que parecia não ter disciplina. A cada página virada, Rodrigo encolhia mais. A postura agressiva de minutos atrás havia desaparecido completamente. Agora ele estava curvado sobre a mesa, mãos tremendo, olhos fixos nas evidências que se acumulavam. Isso não foi seu pior momento, Beatriz continuou, voz ganhando peso. Isso foi seu padrão. Você criou uma cultura de medo. Você usou sua posição para diminuir pessoas que não podiam se defender. E você fez isso repetidamente, sistematicamente, durante meses. Ela fechou a pasta com um som seco que ecoou como sentença final. O carnaval não revelou seu pior momento. Revelou quem você escolheu ser todos os dias. Rodrigo tentou falar, mas as palavras não saíam. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Finalmente conseguiu articular uma frase fraca, patética. Eu não sabia que estava sendo tão ruim assim. E Beatriz, pela primeira vez, deixou a raiva aparecer. Não gritou, não elevou a voz, mas as palavras saíram cortantes como vidro. Você sabia. Toda vez que alguém baixava a cabeça, você sabia. Toda vez que alguém segurava lágrimas, você sabia. Toda vez que alguém aceitava o abuso em silêncio porque precisava do emprego, você sabia. Você apenas escolheu não se importar. Silêncio. O gerente de RH pigarreou, pronto para finalizar o processo. Mas Beatriz levantou a mão, pedindo mais um minuto, porque havia uma terceira camada, a revelação final. Ela se inclinou para a frente, olhos fixos nos de Rodrigo. Você quer saber por que eu fiz isso? Por que eu me disfarcei? Por que eu documentei tudo meticulosamente? Rodrigo assentiu mudo. Porque eu cresci na mesma pobreza que você. A frase caiu como bomba. Minha mãe foi vendedora ambulante por 15 anos. Meu pai trabalhou em fábrica até o corpo não aguentar mais. Eu sei o que é precisar de cada centavo. Eu sei o que é engolir humilhação, porque perder o emprego significa não comer. Ela pausou, deixando as palavras afundarem. A diferença entre eu e você não é origem, não é oportunidade, é escolha. Eu escolhi respeitar as pessoas, você escolheu desrespeitá-las. Rodrigo começou a chorar de novo, mas agora era diferente. Não eram lágrimas de autocomiseração, eram lágrimas de confronto real com suas próprias ações. Ele viu finalmente o impacto do que havia feito. Não como conceito abstrato, mas como realidade concreta, documentada, testemunhada. Eu não queria ser assim, ele sussurrou. Mas você foi, Beatriz respondeu sem crueldade, apenas verdade. E agora você precisa lidar com as consequências. O gerente de RH abriu a pasta final. Documentos de rescisão, perda de benefícios, impossibilidade de referências positivas. O peso burocrático da justiça institucional. Você tem direito aos valores rescisórios conforme legislação, o gerente explicou, voz neutra, profissional. Mas quero deixar claro, este desligamento constará como violação grave de conduta. Qualquer futura tentativa de reemprego em empresas do grupo será automaticamente rejeitada. Rodrigo assentiu, derrotado. Começou a se levantar, movimentos lentos, como se cada gesto custasse energia que ele não tinha mais. Mas Beatriz falou de novo. Sente-se. Ele obedeceu, confuso. Há uma última coisa que você precisa saber. Beatriz pegou um papel avulso, separado das outras pastas. Um folheto simples com o logo da empresa.
A companhia oferece programa de reabilitação comportamental, terapia subsidiada, workshops de inteligência emocional, acompanhamento psicológico. É voluntário, é confidencial e está disponível para ex-funcionários por até 6 meses após o desligamento. Ela empurrou o folheto para Rodrigo. Eu não estou fazendo isso para destruir você. Estou fazendo isso para proteger as pessoas que você machucou. Mas se você realmente quer mudar, se você realmente não quer ser esse homem, existe caminho. Rodrigo pegou o folheto com mãos trêmulas. Olhou para o papel. Olhou para Beatriz. Por que você está me oferecendo isso? Depois de tudo? Beatriz se recostou na cadeira, expressão suavizando apenas marginalmente. Porque eu acredito em consequências, mas também acredito em segunda chances. A diferença é que segunda chance não significa ausência de punição, significa oportunidade de aprender com ela. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você perdeu seu emprego. Isso é consequência. Você perdeu sua reputação profissional. Isso é consequência. Mas se você quer reconstruir quem você é como pessoa, essa porta está aberta. O que você faz com ela é escolha sua. Rodrigo olhou para o folheto por um longo momento. Então dobrou-o cuidadosamente e colocou no bolso. Eu não sei se mereço isso. Você não merece, Beatriz concordou sem hesitação. Mas as pessoas que você machucou merecem que você tente ser melhor. Então não faça isso por você. Faça por elas. O gerente de RH finalmente se levantou, indicando que o processo estava encerrado. Segurança está esperando do lado de fora para acompanhá-lo até sua mesa. Você tem 30 minutos para recolher pertences pessoais. Nada de arquivos da empresa, nada de contatos com colegas, apenas seus objetos. Rodrigo assentiu. Levantou-se devagar, pernas bambas, postura de homem que acabara de perder não apenas emprego, mas ilusão de si mesmo. Ele caminhou até a porta, parou com a mão na maçaneta, virou-se para Beatriz uma última vez. Eu sinto muito. Beatriz não respondeu imediatamente. Deixou o silêncio se estender, pesado, significativo. Então disse, voz baixa, mas clara. Sinto muito não muda o que você fez, mas pode mudar quem você será. Depende de você decidir se essas palavras são só palavras ou se vão virar ações. Rodrigo abriu a porta e saiu. A porta fechou atrás dele com um clique suave que soou como ponto final. Beatriz ficou sozinha na sala com o gerente de RH. Silêncio por 3 segundos. 5, 10. Então ela exalou, longo e lento, liberando tensão que havia segurado durante toda a confrontação. O gerente quebrou o silêncio primeiro. Você está bem? Beatriz assentiu. Estou. Isso precisava acontecer. Foi intenso. Você foi dura, mas justa. Não sei se eu teria a força para manter essa compostura. Beatriz olhou para a pasta ainda aberta sobre a mesa. Fotos dos vendedores, testemunhos, evidências de meses de abuso sistemático. Não foi sobre força. Foi sobre responsabilidade. Eu tenho posição de poder. Se eu não uso esse poder para proteger quem não pode se proteger, qual o sentido? O gerente concordou em silêncio. Recolheu os documentos, organizou as pastas, preparou-se para sair. Uma última coisa, ele disse, parado na porta. O programa de reabilitação que você mencionou, ele realmente existe? Beatriz sorriu pela primeira vez em toda a reunião. Sorriso pequeno, mas genuíno. Existe agora. Vou propor formalmente ao conselho na semana que vem. Se vamos demitir pessoas por comportamento inadequado, precisamos oferecer caminho para elas mudarem. Caso contrário, só estamos terceirizando o problema para outra empresa. O gerente balançou a cabeça impressionado. Você pensou em tudo. Sempre penso, Beatriz respondeu. É por isso que estou aqui. Ele saiu. A porta fechou.
E Beatriz ficou sozinha na sala de reuniões, cercada por evidências de justiça feita, mas também pelo peso de ter sido a pessoa a fazê-la. Ela olhou pela janela. Lá fora, a cidade já havia voltado ao ritmo normal. Carnaval terminado, confetes varridos, fantasias guardadas. Quarta de cinzas em sua essência mais crua. O dia de encarar consequências. Beatriz pensou em Rodrigo. Pensou nas lágrimas dele. Pensou na possibilidade, pequena mas real, de que ele pudesse mudar. Pensou também na probabilidade, maior, de que ele apenas se tornasse mais amargo. Mas isso não era responsabilidade dela. Ela havia feito sua parte. Protegeu os vendedores, documentou as violações, garantiu que consequências existissem e ofereceu porta para a redenção caso ele quisesse atravessá-la. O resto era com ele. Beatriz recolheu suas próprias pastas, desligou o projetor, apagou as luzes. Antes de sair, olhou uma última vez para a sala vazia. Pensou na vendedora que ela havia sido 3 dias atrás, invisível, vulnerável, observando tudo. E pensou na gerente que ela era agora, visível, poderosa, agindo sobre o que observou. 2 versões da mesma pessoa, 2 faces do mesmo poder, e ambas necessárias. Ela saiu da sala, fechou a porta e caminhou pelo corredor corporativo. Colegas passavam, cumprimentavam, voltavam ao trabalho. Ninguém sabia o que havia acontecido. Ninguém sabia que justiça acabara de ser feita. E talvez fosse melhor assim. Porque o verdadeiro poder, Beatriz aprendera há muito tempo, não reside em ser visto fazendo o certo. Reside em fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E em garantir que quando alguém faz o errado, alguém esteja olhando. Ela entrou em seu escritório, fechou a porta, sentou-se à mesa, abriu o laptop, começou a redigir a proposta formal do programa de reabilitação comportamental, porque consequências sem oportunidade de mudança são apenas punição. E Beatriz não estava no negócio de punição, estava no negócio de justiça. E justiça, verdadeira justiça, sempre deixa a porta aberta para a redenção, mesmo que poucos escolham atravessá-la. Uma semana depois da quarta de cinzas, quando as ruas ainda guardavam vestígios de confete pisoteado e o cheiro de cerveja derramada se misturava ao concreto aquecido pelo sol de março, a cervejaria anunciou mudanças que ninguém esperava. O e-mail corporativo chegou às 9 da manhã de uma segunda-feira. Assunto: nova política de dignidade corporativa e programa de avaliação comportamental. Beatriz leu o texto que ela mesma havia ajudado a redigir, agora oficial, agora política da empresa. Programa expandido de avaliação incógnita, treinamento obrigatório para todos os supervisores, sistema de denúncia anônima com canal direto para auditoria interna, tolerância zero para abuso de poder. O que o e-mail não dizia, o que nenhum documento oficial jamais diria, era que tudo aquilo nascera de uma mulher invisível, observando um homem quebrar outro homem nas ruas do carnaval. Mas as pessoas sabiam, não os detalhes, não a história completa, mas sabiam que algo havia mudado, que alguém, em algum lugar da hierarquia, havia decidido que dignidade importava mais que números de vendas. Na quinta-feira daquela mesma semana, cartazes começaram a aparecer nas ruas, não apenas nas lojas da cervejaria, em pontos de ônibus, em estações de metrô, em esquinas onde vendedores ambulantes montavam suas barracas todos os dias. A imagem era simples: uma mão estendida, outra mão aceitando, e 2 palavras em letras grandes: respeito é poder. Beatriz viu o primeiro cartaz quando saía do escritório no final do expediente. Parou na calçada, observou pessoas passando, olhando, algumas fotografando com celulares. Uma vendedora de água, mulher de uns 50 anos, parou ao lado de Beatriz. "Bonito, né?" a mulher disse sorrindo. "Finalmente alguém lembrando que a gente existe." Beatriz assentiu.
Não disse que havia sido ela. Não disse que conhecia cada palavra daquele cartaz porque as havia escolhido pessoalmente em reunião com o departamento de marketing. Apenas sorriu de volta. É, Beatriz respondeu. Finalmente. Mas a verdadeira mudança não estava nos cartazes. Estava nas vozes que começaram a falar. 3 dias depois do anúncio corporativo, o primeiro depoimento chegou ao sistema de denúncia anônima. Um vendedor de cerveja, homem de 32 anos, relatou episódio de humilhação pública por supervisor em festa de Réveillon. Detalhes específicos, testemunhas, datas. No dia seguinte, mais 2 depoimentos. No fim da semana, 17. Beatriz lia cada um em seu escritório, porta fechada, silêncio absoluto exceto pelo som de sua respiração e o zumbido baixo do ar-condicionado. Cada relato era uma ferida aberta. Cada história, um espelho do que ela mesma havia vivido. Supervisor gritando com vendedora grávida por ela precisar de pausa para banheiro. Supervisor ridicularizando o sotaque nordestino de vendedor em frente a clientes. Supervisor ameaçando demissão se vendedor não aceitasse trabalhar feriado sem pagamento extra. E em 7 dos 17 depoimentos, o mesmo nome aparecia: Rodrigo. Beatriz não ficou surpresa. Homens como Rodrigo não constroem carreiras de abuso da noite para o dia. Eles praticam, refinam, expandem seu território de crueldade até alguém os parar. Ela havia sido a pessoa que o parou. Mas essas vozes, essas 17 pessoas que finalmente se sentiram seguras para falar, eram a prova de que parar um homem não era suficiente. Era preciso mudar o sistema que permitia homens como ele prosperarem. Na segunda semana após o anúncio, Beatriz organizou sessão especial de escuta. Sala de conferências no 10º andar. Café fresco, cadeiras confortáveis e 7 vendedores que haviam concordado em compartilhar suas histórias pessoalmente. Rostos visíveis, vozes audíveis. Beatriz sentou-se ao fundo da sala. Observou. Ouviu. O primeiro a falar foi Milton, o homem de 62 anos que Rodrigo havia humilhado por defendê-la no carnaval. Voz tremendo no início, depois ganhando força. Eu trabalho nessa empresa há 26 anos, Milton disse, mãos entrelaçadas sobre a mesa. 26 anos carregando caixa, montando estande, sorrindo para cliente mesmo quando meu joelho dói que eu mal consigo andar. E em todos esses anos, ninguém nunca me tratou tão mal quanto aquele homem. Pausa. Milton olhou para as próprias mãos. Quando a senhora apareceu naquele dia, disfarçada, eu pensei, mais uma que vai sofrer e ninguém vai fazer nada, porque é sempre assim. A gente sofre, a gente aguenta, a gente vai para casa e tenta esquecer, mas a senhora fez algo, a senhora provou que nossas vozes importam. A segunda foi Carla, vendedora de 38 anos, mesma idade de Beatriz, grávida de 5 meses. Ela não tremeu ao falar. Sua voz era fogo controlado. Rodrigo me disse que eu era fraca, Carla começou. Disse que mulher grávida não devia estar na rua vendendo cerveja, que eu estava envergonhando a empresa. Isso na frente de 10 pessoas, clientes, outros vendedores. Todo mundo ouviu. Carla tocou a barriga, gesto instintivo protetor. Eu chorei no banheiro depois. Pensei em pedir demissão, mas eu preciso desse emprego, preciso do dinheiro. Então engoli o choro e voltei para a rua. E todo dia depois daquilo, eu tinha que ver a cara dele, tinha que ouvir a voz dele, tinha que fingir que estava tudo bem. Ela olhou diretamente para Beatriz, no fundo da sala. Agora ele não está mais aqui. E pela primeira vez em meses, eu consigo respirar. Um por um, os 7 vendedores falaram. 7 histórias diferentes. Mesmo padrão. Abuso de poder disfarçado de liderança. Humilhação normalizada como motivação. Medo institucionalizado como cultura corporativa. E todos terminaram da mesma forma, agradecendo.
Não agradecendo a Beatriz especificamente, porque a maioria não sabia que havia sido ela. Agradecendo à empresa, agradecendo ao sistema, agradecendo à mudança. Beatriz ouviu tudo, anotou tudo. E quando a sessão terminou, quando os 7 vendedores saíram da sala com alívio visível nos ombros mais leves, ela ficou sozinha por longos minutos. Olhou para as anotações, olhou para a janela, olhou para a cidade lá fora, onde milhares de pessoas trabalhavam invisíveis, vulneráveis, esperando que alguém as visse. E então abriu o laptop e começou a redigir a próxima fase do programa. Mas Rodrigo... A pergunta que ninguém fazia em voz alta, mas que todos pensavam. O que aconteceu com Rodrigo? Beatriz sabia, porque parte do programa de desligamento incluía acompanhamento pós-rescisão para casos de violação comportamental grave. Não por bondade corporativa, por estratégia. Homens desligados com raiva se tornam processos judiciais. Homens desligados com oportunidade de redenção, às vezes, se tornam casos de estudo em mudança real. 3 meses após a quarta de cinzas, Beatriz recebeu o relatório do programa de reabilitação. Rodrigo havia aceitado participar, não porque quisesse, porque precisava. Currículo manchado, referências queimadas, mercado de trabalho hostil para homens de 42 anos desligados por abuso de poder. O programa era simples: terapia semanal obrigatória, trabalho voluntário em organizações que serviam populações vulneráveis e emprego temporário em posição sem poder sobre outros, apenas para pagar as contas enquanto ele reconstruía sua vida. Rodrigo estava trabalhando como assistente de estoque em supermercado. Salário mínimo, sem subordinados, sem autoridade. Apenas caixas, prateleiras e tempo para pensar sobre quem ele havia sido. O relatório incluía nota da terapeuta. Beatriz leu com atenção. Paciente demonstra resistência inicial significativa. Nega responsabilidade. Culpa sistema, culpa empresa. Culpa todos exceto a si mesmo. Mas em sessão número 8, Breakthrough, paciente chorou ao relembrar episódio específico de humilhação que infligiu à vendedora grávida. Primeira vez demonstrando empatia genuína. Progresso lento, mas real. Beatriz fechou o relatório. Não sentiu satisfação, não sentiu vingança completa. Sentiu apenas o peso de saber que mudança real, mudança profunda, é lenta e dolorosa e incerta. Rodrigo talvez mudasse. Talvez não, mas consequências reais e tangíveis haviam sido aplicadas, e isso Beatriz aprendera era o máximo que justiça podia fazer. O resto era a escolha dele. 6 meses após o carnaval, Beatriz estava em seu escritório quando recebeu mensagem no sistema interno da empresa. Remetente: Carla Santos, vendedora, região sul. Assunto: obrigada. Beatriz abriu a mensagem. 2 linhas apenas. Meu filho nasceu semana passada, saudável, lindo. Dei o nome de Miguel. Obrigada por me dar esperança de que ele vai crescer num mundo onde respeito existe. Beatriz leu, releu. Salvou a mensagem em pasta especial que mantinha para momentos em que duvidava se seu trabalho fazia diferença. E então olhou pela janela do escritório, para a cidade que se estendia abaixo como organismo vivo, pulsante, complexo. Lá fora, vendedores montavam barracas, supervisores davam ordens, clientes compravam cerveja. A máquina corporativa continuava girando, mas algo havia mudado. Não era visível, não era mensurável em planilhas de Excel ou gráficos de PowerPoint. Era a forma como supervisores agora pensavam 2 vezes antes de gritar. Era a forma como vendedores agora sabiam que suas vozes tinham peso. Era a forma como a palavra respeito deixava de ser slogan vazio e se tornava política aplicável. Beatriz pegou o celular, ligou para o gerente de operações da região norte. Precisamos conversar sobre a próxima avaliação incógnita, ela disse quando ele atendeu. Quero expandir o programa, não apenas carnaval.
Réveillon, festas juninas. Qualquer evento de alta pressão onde comportamento abusivo possa se esconder atrás de números de vendas. Silêncio do outro lado. Depois. Você vai fazer isso de novo? Disfarçar-se? Beatriz sorriu. Olhou para o armário no canto do escritório, onde guardava 3 uniformes de vendedora, lavados, passados, prontos. Vou, ela respondeu. Mas desta vez não vou sozinha. Quero que outros gerentes aprendam o método. Quero que invisibilidade estratégica se torne parte da cultura de liderança da empresa. Você está criando exército de espiões corporativos? Estou criando líderes que entendem que verdadeiro poder é servir, não dominar. Que observar é mais importante que ser visto. Que integridade invisível vale mais que autoridade visível. Pausa longa. Depois, quando começamos? Semana que vem, região norte, preparativos para São João. Eu treino você pessoalmente. Beatriz desligou. Olhou novamente para a cidade e imaginou gerentes de toda a empresa, homens e mulheres, descendo de escritórios climatizados e se misturando às ruas, invisíveis, observadores, aprendendo o que nunca aprenderiam em sala de reunião. Imaginou cultura corporativa transformada não por memorandos ou políticas escritas, mas por experiência vivida, por empatia forçada, por vulnerabilidade escolhida. Imaginou um mundo onde poder não corrompia, porque poder era constantemente testado pela perspectiva de quem não o tinha. Era utopia? Talvez. Mas Beatriz havia aprendido que mudança sistêmica começa com um passo, depois outro, depois outro. E ela estava disposta a caminhar quantos passos fossem necessários. 3 semanas depois, Beatriz estava novamente nas ruas. Não no Rio, em Recife, preparativos para São João. Calor úmido, cheiro de caldo de cana, som de forró vazando de bares abertos, uniforme de vendedora, cabelo preso, maquiagem mínima, invisibilidade escolhida. Mas desta vez não estava sozinha. 3 outros gerentes a acompanhavam, cada um disfarçado, cada um observando, cada um aprendendo. Beatriz montou a barraca de cerveja em esquina movimentada. Organizou as garrafas, ajustou o avental e esperou. Não demorou muito. Supervisor local, homem de uns 35 anos, passou pela barraca. Olhou para Beatriz. Olhou para os outros vendedores disfarçados. Vocês são novos aqui? Ele perguntou. Beatriz assentiu. Primeiro dia. O supervisor estudou cada um deles. Então sorriu. Não sorriso predatório. Sorriso genuíno. Bem-vindos. Se precisarem de ajuda, me chamem. Meu nome é Fernando. E aqui a gente trabalha em equipe. Sem gritos. Sem desrespeito. Só trabalho honesto e respeito mútuo. Ele se afastou. Beatriz olhou para os outros gerentes disfarçados. Viu surpresa nos rostos deles. Viu esperança. Porque aquele momento simples de decência básica, era prova de que mudança era possível. Nem todas as regiões eram iguais. Nem todos os supervisores eram Rodrigos. Mas onde havia Rodrigos, agora havia sistema para identificá-los, confrontá-los, removê-los. E onde havia Fernandos, havia modelo a ser celebrado, replicado, institucionalizado. Beatriz trabalhou o dia inteiro, vendeu cerveja, conversou com clientes, observou interações entre vendedores e supervisores. E no final do expediente, quando tirou o uniforme e voltou a ser gerente visível, reuniu os 3 outros gerentes em café próximo. O que vocês aprenderam? Ela perguntou. O primeiro gerente, homem de 40 anos, respondeu devagar. Aprendi que eu nunca soube como é ser invisível. Nunca soube o que meus vendedores sentem todos os dias, e isso me envergonha. A segunda gerente, mulher de 32 anos. Aprendi que respeito não é favor, é direito, e que eu tenho responsabilidade de garantir esse direito para cada pessoa sob minha supervisão.
O terceiro gerente, homem jovem de 28 anos. Aprendi que liderança real não é estar no topo da hierarquia, é estar disposto a descer e entender a base. Porque sem base sólida todo edifício desmorona. Beatriz ouviu, assentiu, sorriu. Então vocês estão prontos para fazer isso de novo? Em suas próprias regiões? Com suas próprias equipes? Os três responderam em uníssono. Sim. E assim, lentamente, invisível para a maior parte do mundo corporativo, mas tangível para quem vivia nas ruas, a mudança se expandia. Não era revolução, era evolução. Passo a passo, pessoa a pessoa, história a história. Beatriz voltou para o Rio naquela noite. Avião atrasado, aeroporto lotado, cansaço profundo nos ossos. Mas quando finalmente entrou em seu apartamento, quando finalmente tirou os sapatos e se sentou no sofá com xícara de chá quente, sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não paz de missão cumprida. Paz de missão em andamento. Paz de saber que o trabalho continuaria, que a mudança continuaria, que outros agora carregavam a mesma tocha que ela havia acendido e que talvez, apenas talvez, o mundo corporativo pudesse se tornar lugar onde dignidade não era exceção, mas regra, onde respeito não era slogan, mas prática, onde poder não corrompia, mas servia. Beatriz terminou o chá, olhou para o relógio. Meia-noite passada. Amanhã seria novo dia, novas reuniões, novos desafios, nova oportunidade de fazer diferença. Ela se levantou, foi para o quarto. Deitou-se e antes de dormir pensou em Rodrigo. Pensou em Carla, pensou em Milton, pensou em Fernando, pensou em todas as pessoas cujas vidas ela havia tocado, direta ou indiretamente. E pensou na frase que havia se tornado seu mantra pessoal. A verdade que guiava cada decisão, cada ação, cada escolha. Verdadeiro poder não é visibilidade, é integridade invisível. É fazer o certo mesmo quando ninguém está olhando. E garantir que quando alguém faz o errado, alguém esteja olhando. Beatriz fechou os olhos e dormiu o sono de quem sabia que havia mudado o mundo. Não de uma vez, não de forma dramática, mas de forma real. E isso, no final, era o que importava. 3 meses se passaram desde aquela quarta de cinzas que mudou tantas vidas. Beatriz estava novamente nas ruas, não como gerente, não como figura de autoridade, mas como observadora invisível, vestida com um uniforme simples de vendedora ambulante, cabelo preso, maquiagem mínima. Era carnaval novamente. O ciclo recomeçava. Ela caminhava entre os blocos, carregando isopor com bebidas, observando. Sempre observando. Porque observação não era trabalho, era compromisso, era escolha, era quem ela era. Um vendedor jovem passou correndo, assustado. Beatriz reconheceu o olhar. Conhecia bem aquele medo. Medo de supervisor abusivo, medo de perder emprego, medo de não ser visto como humano. Ela se aproximou. Conversou, ouviu a história, anotou mentalmente o nome do supervisor, faria visita corporativa na quarta de cinzas. Porque alguns nunca aprendiam, e alguns precisavam aprender do jeito difícil. Mas essa não era a história de hoje. Hoje, Beatriz pensava em Rodrigo. Pensava no homem que havia chorado em sua sala 3 meses atrás. Pensava nas escolhas que ele fizera desde então. Ela havia oferecido programa de reabilitação. Ele havia recusado. Havia oferecido carta de recomendação condicionada à terapia comportamental. Ele havia recusado. Havia oferecido oportunidade de se desculpar publicamente com os vendedores que humilhara. Ele havia recusado. Rodrigo escolhera amargura, escolhera vitimização, escolhera culpar o sistema, a empresa Beatriz. Todos, menos a si mesmo. E Beatriz fizera as pazes com isso. Porque justiça não era sobre forçar redenção, era sobre oferecer oportunidade e respeitar quando alguém escolhia não aceitá-la. Ela parou em esquina movimentada, olhou ao redor. Multidão dançava, cantava, vivia.
Ninguém a via, ninguém sabia quem ela era. E isso era exatamente como deveria ser, porque poder verdadeiro não residia em ser reconhecida, residia em reconhecer, residia em ver os invisíveis, residia em garantir que dignidade não fosse privilégio de quem tinha cargo alto ou salário grande, mas direito de qualquer ser humano que acordasse, vestisse uniforme e saísse para trabalhar. Beatriz vendeu 3 cervejas, conversou com clientes, sorriu, agradeceu e observou, sempre observando. Um supervisor passou, jovem, novo na empresa, tratou o vendedor ambulante ao lado de Beatriz com respeito. Perguntou se estava tudo bem. Ofereceu ajuda com isopor pesado. Beatriz sorriu, anotou mentalmente o nome dele também, mas dessa vez para promoção. Porque reconhecer quem fazia certo era tão importante quanto corrigir quem fazia errado. O dia passou. O sol começou a se pôr. Blocos se dispersaram. Ruas lentamente esvaziaram. Beatriz voltou para casa. Tirou o uniforme. Tomou banho longo, deixando água quente lavar cansaço do corpo. Vestiu roupa confortável. Preparou chá. Sentou-se na varanda. Olhou para a cidade que se acalmava após mais um dia de folia. E pensou. Pensou em quantas Beatrizes existiam no mundo. Mulheres invisíveis. Homens invisíveis. Pessoas que trabalhavam duro, que eram tratadas como menos, que nunca tinham voz. Pensou em quantos Rodrigos existiam. Pessoas que compensavam insegurança com agressividade, que confundiam poder com dominação, que nunca aprendiam porque nunca enfrentavam consequências. E pensou na pergunta que a assombrava desde aquela quarta de cinzas. O que mudaria se todos nós escolhêssemos observar com integridade? Se cada pessoa em posição de poder decidisse, deliberadamente, colocar-se em posição vulnerável para entender a realidade dos que estavam abaixo? Se cada CEO passasse um dia como faxineiro? Se cada gerente passasse um dia como vendedor de rua? Se cada pessoa privilegiada escolhesse por um momento ser invisível? Não para espionar, não para pegar ninguém em flagrante, mas para entender, para ver, para reconhecer humanidade onde sociedade insistia em ver função. Beatriz terminou o chá. O céu estava escuro agora. Estrelas começavam a aparecer, tímidas, competindo com luzes da cidade. Ela pensou na frase que se tornara seu mantra. A verdade que guiava cada decisão. Poder verdadeiro é escolher ser invisível para servir, não para dominar. Servir observando, servir protegendo, servir garantindo que dignidade não fosse negociável. E servir sabendo que a maioria das pessoas jamais saberia de seu trabalho, jamais reconheceria seu esforço, jamais agradeceria suas intervenções silenciosas. Mas isso não importava, porque verdadeira mudança nunca foi sobre reconhecimento. Foi sobre impacto, e impacto, real impacto, era sempre invisível até que suas ondas alcançassem praias distantes. Beatriz se levantou, entrou em casa, foi para o quarto. Antes de dormir, abriu gaveta da mesa de cabeceira, tirou o caderno velho, gasto, cheio de anotações, abriu na última página, pegou caneta, escreveu: Carnaval 2025, 3 vendedores protegidos, um supervisor abusivo identificado, um supervisor exemplar reconhecido, continuo invisível, continuo observando, continuo servindo. Fechou o caderno, guardou na gaveta, apagou a luz. E na escuridão completa do quarto, Beatriz sorriu, porque ela sabia algo que a maioria das pessoas nunca aprenderia. A verdadeira revanche não é destruir quem te machucou. É viver tão bem, com tanta integridade, com tanto propósito, que você transforma o mundo ao seu redor sem que ninguém perceba que foi você. É escolher, todos os dias, ser a mudança que você quer ver. Mesmo quando ninguém está olhando. Especialmente quando ninguém está olhando. Na manhã seguinte, Beatriz acordou cedo.
Vestiu roupa corporativa, prendeu cabelo, colocou óculos, saiu de casa, caminhou até ponto de ônibus, esperou, o ônibus chegou, ela subiu, pagou passagem, sentou-se ao lado da janela. E enquanto Cidade passava do lado de fora, Beatriz olhou para as ruas, para as pessoas, para os trabalhadores invisíveis que mantinham tudo funcionando. Vendedor de jornal na esquina, gari varrendo calçada, entregador de aplicativo pedalando bicicleta, mulher vendendo água no sinal. Todos invisíveis, todos essenciais, todos dignos. Beatriz desceu do ônibus, caminhou até prédio da empresa. Entrou, subiu até seu andar, sentou-se à mesa, ligou o computador, começou mais um dia de trabalho. Mas antes de abrir primeiro e-mail, ela olhou pela janela. Olhou para a cidade lá embaixo, para as pessoas que se moviam como formigas, cada uma com sua história, seus sonhos, suas lutas, e fez promessa silenciosa, promessa de continuar observando, continuar protegendo, continuar garantindo que poder servisse não dominasse. Beatriz respirou fundo, abriu o e-mail e mergulhou mais uma vez no trabalho invisível de mudar o mundo.